Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começando agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre disputas de carnes no mercado doméstico. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para falar aqui com a gente sobre esse assunto está a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de riscos de pecuária da Stonex Brasil. Ela que também teve uma trajetória já por vários centros de pesquisas relevantes, como CPEA, IMEA, inclusive já passou pela AgriPoint, lá no Milk Point, né, na parte de analista de mercado também. Eu também, no início da minha carreira, passei pela AgriPoint, na área do Café Point, então dá para notar que você tem essa trajetória toda na parte de análise de mercado e também de inteligência. Mariane, é um prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Bom, primeiramente, bom dia. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Mariane, então vamos lá, né? Falar sobre esse tema relacionado à pecuária. A gente pretende aprender aqui hoje. Eu mesma confesso que eu tenho mais afinidade com a área de agricultura e menos de pecuária, então a gente pretende aprender bastante aqui com você hoje, falando um pouco sobre como que tá essa competitividade das carnes bovina, suína e de frango no Brasil. E para isso já deixo a palavra com você, para você passar uma visão geral do que está acontecendo no mercado e dos fatores que influenciam essa competitividade. Perfeito. Bom, a gente está tendo um movimento um pouco diferente nesse início de ano. A gente está com uma carne bovina mais competitiva frente a outros anos em relação a frango e suínos. E basicamente o que tem motivado essa competitividade é a questão da própria valorização do frango, né? Então hoje a gente tem aí uma diferença menor em relação ao ano anterior, da carne bovina em relação à de frango. Quando a gente olha também até bovina com a de suínos também está menor. E até suínos e frango também está aí um pouco menor. E o que está acontecendo com a carne de frango? Né? Apesar da gente estar tendo uma demanda doméstica que foi muito impactada até pelo período da quaresma, que é um período comum de menor consumo, né, de proteínas no geral aqui no Brasil, o que está valorizando essa questão da carne de frango são as exportações. E isso não vem de hoje, né? Vem mais ou menos até desde o meio do ano passado, que foi quando as nossas exportações deram um boom. E esse boom das exportações é muito motivado por questões sanitárias, que a gente teve, né, a questão da gripe aviária no mercado internacional, e por nós termos uma situação sanitária positiva aqui dentro, o mercado internacional voltou os olhos para a carne de aves aqui brasileira e fez com que nossas exportações se aquecessem. Então, essa valorização favoreceu bastante. E isso fez essa competitividade frente a outras na carne de frango diminuir, né? Então, basicamente isso que está acontecendo. E assim, o que a gente olha daqui para frente, né? Eu acho que também é a grande questão. A gente tem alguns pontos de atenção, se isso vai se permanecer ou não, porque a gente tem alguns movimentos distintos aí e ao mesmo tempo semelhantes, que vem a questão de custos, né? Porque ao mesmo tempo que as exportações de frango aumentaram, a gente também viu um movimento tanto de suínos quanto de frango, o aleijamento diminuindo, justamente para equilibrar essa oferta e demanda. Diferente do boi. O boi, a gente vem vendo um aumento de oferta, justamente pelo ciclo pecuário. E esse ano também está sendo muito incentivado, como eu falei agora, sobre a questão do milho, né, que impacta aí basicamente nessas 3 proteínas. Então, assim, a gente tem um ponto de atenção que, enquanto a gente viu no passado frango e suínos com menor alojamento e exportações bombando, a gente viu bovinos aumentando de oferta e exportações ficando meio assim. Esse ano, o grande ponto de custos pode mudar essa competitividade, né? Porque a gente pode voltar a ter alojamento maior, tanto de frango quanto suínos, e o próprio incentivo ao confinamento. No geral, a gente nota um crescimento significativo tanto da produção, né, das 3 carnes no Brasil nas últimas décadas e também de exportação.
ganhando inclusive vários mercados. Então a gente vê que o consumo de proteína animal, ele tem aumentado, tanto no Brasil quanto internacionalmente. E você falou essa influência da exportação no mercado de frangos, por exemplo, impactando os preços, inclusive. Então, eu queria que você trouxesse uma avaliação do que tem sido notado para este ano em relação às exportações. Por mais que você já tenha dado uma pincelada, a gente vê que tiveram essas questões sanitárias, né, atingindo aves e também um pouco mais distante suínos. Por outro lado, tem questão econômica que influencia no consumo de proteína animal, mas a China também aumentando um pouco o consumo de carne bovina, e esse pouco, a gente precisa avaliar, um pouco na China às vezes é muito. Então eu queria que você trouxesse um pouco a visão sobre esse mercado internacional, para a gente conseguir entender um pouco melhor como pode se comportar essa questão de demanda para as carnes em 2024, possivelmente no futuro próximo do próximo ano. Perfeito. Quando a gente olha para a carne de aves, a gente tem visto que as exportações estão vindo muito equivalente ao ano anterior. Então, provavelmente a gente vai ver aí, né, principalmente a questão sazonal, conforme vão passando os meses do ano, as exportações de carne só vão aumentando. Então, ainda é um cenário positivo. Quando a gente fala para suínos, e aí a gente está com um ponto de atenção, que é em relação à China, principalmente. Por que a gente viu no passado, né, a gente exportando muitos suínos, principalmente para o mercado chinês? Por conta da questão da gripe, da peste suína, gripe aviária, da peste suína africana que teve por lá. E conforme for passando o tempo, a gente já vê que a China já recuperou seu rebanho de suínos, né? Então hoje eles estão com um estoque muito grande, até superior ao período pré-peste suína. Então, além disso, a gente vê a questão econômica do próprio mercado chinês, do menor poder de compra da população, e a gente vê o reflexo disso lá no mercado interno. Eles, com esse aumento de produção, aliado ao consumo, se não estável até menor, eles com uma margem muito negativas e importando menos carne de fora, né? Então eles estão também tentando diminuir essa entrada de fora, incentivando o mercado interno, e para isso eles precisam equilibrar oferta e demanda. Então isso pode impactar um pouco na questão de exportação de suínos para o mercado chinês, né? E a gente já vê esse reflexo nos 3 primeiros meses de 2024. Né? Quando a gente fala para o mercado de boi, esse cenário da peste suína também favoreceu bastante o mercado de carne bovina, né? Então, assim, a gente também viu o boom, então a gente surfou essa alta também para o mercado de carne bovina, mas o cenário em 2024 a gente já está vendo que está diferente do de suínos, eles ainda continuam importando grandes volumes. Aí a gente vê que é um cenário um pouco diferente também, porque eles habilitaram diversas plantas aqui no mercado brasileiro para aumentar essa oferta, mas aí que está o grande calcanhar de Aquiles, que é o preço que eles estão pagando pela nossa carne. Então, volumes estão interessantes. A questão é o preço da tonelada. Quando a gente via nos anos anteriores, eles pagando $6.000 a tonelada, hoje eles estão pagando no máximo 4,5. Então, uma diminuição de faturamento que isso impacta onde? Na margem dos frigoríficos e, consequentemente, no apetite em relação à alta da arroba do boi e atacado, né? Interessante. O produtor acaba tendo que tomar sempre, né, decisões relevantes. Você falou sobre uma possível aí recuperação, né, na produção de aves e também de suínos. O mercado pecuário, muitas vezes o produtor não consegue fazer tomada de decisão tão rápida como o mercado agrícola na parte de culturas anuais. E para este ano, para essa safra, falando de safra agrícola, né, a gente vê ainda uma incerteza grande em relação à estimativa da safra, então possível redução na safra de milho, do milho safrinha, a soja ainda, alguns que falam que pode ter uma redução e outras consultorias ainda falam que pode ter um aumento, então ainda há uma incerteza em relação a isso, porque a gente vem de ano com queda nos preços de soja, de milho, que reduz a margem do produtor e faz ele repensar o que ele vai fazer de investimento para safras, né? E isso também influencia o mercado pecuário.
Então, quando a gente está falando de grãos, influencia bastante aves, suínos, também influencia a pecuária, a questão climática também influencia, né? Todas as atividades, mais pecuária de corte aí, em relação à pastagem, enfim. Para o produtor tomar decisão em relação ao que fazer, o que você considera que ele tenha que ficar mais atento nesse momento, já que a gente fala de preços que tornam algumas carnes mais competitivas em relação a outra, mas para o produtor isso, a gente está falando isso para consumo, né? E para o produtor isso é um pouco diferente. Então, o que você acredita que são os principais fatores que o produtor tem que levar em consideração agora, seja de frango, suínos ou de pecuária, para as decisões de curto e médio prazo? Com certeza. É uma pergunta muito interessante e muito particular também, né? Eu acho que, apesar de a gente falar no geral, cada produtor sabe do seu negócio, tem o tipo de negócio, a gente sabe que na própria pecuária de corte, por exemplo, de bovinos, a gente sabe que existem diversos tipos de estratégias, tipos de produção, mas é até um pouco do que eu iniciei a nossa fala aqui, nossa conversa, que o ponto de atenção principal agora não está sendo nem pensando, por exemplo, em bovinos, né? Reposição que a gente sabe que está vindo aí com preços mais baratos e interessantes. E aí eu acho que vale para as 3 proteínas, né? Para as 3 produções. É a questão justamente do milho, né? A gente vê que no passado o milho impactou bastante a rentabilidade para as 3 atividades e esse ano a gente está vindo com um cenário diferente. Então, o ponto de atenção é que, como está mais barato, as rentabilidades estão ficando melhores, isso traz um incentivo para aumentar, seja alojamento, confinamento, e é aí que está o grande ponto de atenção. Apesar da gente ter rentabilidades mais interessantes, precisa ficar muito atento na sua atividade para, de fato, conseguir essa rentabilidade, porque isso vai impactar numa maior oferta. Então, hoje a gente tem diversos tipos de estratégias que fazem com que a gente consiga uma compra interessante de insumos, né? Todo mundo com certeza já está melhorando dentro da porteira a sua produtividade, sendo mais intensivo, e também tem que vender bem, né? Então, hoje a gente tem que também colocar na ponta do lápis que vamos ter mais oferta, isso pode impactar em preços mais baixos se a demanda não corresponder. Então, o que adiantou eu ter preços mais baixos se minha venda não for interessante? Então, os pontos são compra bem e venda bem. Quais são as estratégias, né? A gente pode começar a utilizar estratégias financeiras, por exemplo, para se proteger com uma compra interessante no mercado futuro, né? Hoje a gente tem diversos tipos de possibilidades e também comercialização antecipada, né, no mercado futuro, principalmente de carne bovina, de boi gordo, para garantir essa rentabilidade que lá na frente pode ser impactada. O outro ponto é o clima que você comentou. A gente está inclusive, um mês muito crucial, e aí falando principalmente em questão do boi gordo, né? Que a gente está no momento em que a gente está vendo muita fêmea vindo para abate, né? Diante de um ciclo pecuário de baixa, a cria não está compensando, então está sendo descartada muitas matrizes, muitas fêmeas, inclusive a gente está vendo volumes recordes. Já era esperado, mas o volume que está vindo é superior às expectativas, e a gente está entrando num momento em que daqui a pouco as chuvas vão parar, né? Então a gente teve um março que surpreendeu em termos de pluviométricos, né? Mas agora, a partir da segunda quinzena, início de maio, a gente já olha os mapas climáticos e aparentemente vai parar de chover. E aí o que acontece? A gente tem fêmea vindo para o mercado, a gente tem esses animais que estão no pasto que vão vir ao mercado, e isso acaba concentrando oferta, né? Então a gente também um outro ponto de atenção, né? Não só o milho, que acaba incentivando o aumento de confinamento e alojamento, mas também essa concentração agora antecipada de animais atrelados ao clima. Ao mesmo tempo, nem tudo tem risco, né? E a gente pode ver uma oportunidade, porque a gente vê essa oportunidade onde? Na compra de reposição. Se a gente vê agora o pessoal segurando um pouco de reposição, quando acaba o pasto, não tem quem segure, né? Então a gente pode ver preços mais baixos também, dando aí uma oportunidade para quem quer aumentar seu plantel, por exemplo, para o ano que vem, seja comprando mais pra frente bezerros ou boi magro, e seguindo na atividade.
Legal. Mariane, você falou sobre proteção financeira. Que momento que vocês observam que o produtor mais busca fazer? No caso que a gente está falando aqui da pecuária, realmente tem mais ferramenta para pecuarista, né, de corte, no caso do boi. Quais são os momentos ou fases do mercado ou do ciclo que vocês acreditam que o produtor mais busca utilizar essa ferramenta para proteção contra risco de preços? É uma ótima pergunta, porque se a gente olhar alguns anos para trás, não era a maior parte dos pecuaristas, obviamente, que utilizavam essa ferramenta. Ela ainda não era, e ainda não é, né? Ela está começando a ficar. Quando? Faz basicamente 3, 4 anos que a gente está vivendo um mercado muito mais volátil, né? E a vinda da China com esse boom de exportação mudou bastante o nosso mercado interno. Ele não é mais local, ele virou internacional e todos os fatores internacionais acabam impactando aqui dentro. E a gente sabe que alguns riscos que estão fora no radar de análise de mercado, por exemplo, como algum embargo, né, uma vaca louca, enfim, são fora do radar que não tem como ninguém prever, né? Isso acabou deixando a atividade ainda mais arriscada, né? E se a gente, de novo, um exemplo, se a gente tem um preço de milho interessante, uma reposição bem comprada, mas vem um embargo e meus preços despencam, como que eu vou me proteger disso? Então, houve uma necessidade de buscar alternativas para se proteger desse risco. Então, a gente vê que agora em momentos, independente se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo, os pecuaristas estão procurando mais, né? Porque ele não quer mais deixar no risco todo um trabalho interessante feito dentro da porteira, né? Que às vezes, muitas vezes acaba ficando no prejuízo e não é o que ele quer. Então, hoje a gente vê os pecuaristas sendo muito mais estratégicos, sendo mais racionais no sentido de mercado e olhando para sua rentabilidade. Se eu tenho o meu custo de produção aqui já feito, qual que é o preço que está sendo o mercado futuro colocado para a data do meu animal sendo abatido, eu vou já garantir essa rentabilidade, pelo menos seja travada ou seja mínima, e aí vai depender muito da estratégia de cada um. Mas eu vejo que eles têm procurado independente do momento, que na verdade é o certo, né? A gente acabar colocando na ponta do lápis a rentabilidade que a gente deseja e sair dessa volatilidade, que muitas vezes a gente pode fazer diversas análises, diversos cenários, e vem algum fator que ninguém previa, né? A ferramenta tá aí para isso, né? Exatamente para fazer essa gestão de risco de preços. Eu perguntei porque a gente ainda vê muito o comportamento do produtor, que ele tem ali investimentos muito grandes. E às vezes quando ele vê o preço subindo, ele realmente tem uma expectativa de que suba mais e às vezes fica mais acuado. A gente vê isso acontecendo em vários setores. Então, às vezes a gente vê uma liquidez maior ou uma entrada em alguns momentos, né, da safra ou da cultura, por conta desse comportamento, dessa cultura do produtor rural. Mas você falou muito bem do mercado, e o mercado de boi é até um mercado bem interessante para a gente usar de referência aqui no Brasil, porque ele começou ali na bolsa, né? Um mercado precificado em reais e que tem ganhado cada vez mais liquidez, e hoje já é uma ferramenta com uma liquidez, um contrato com uma liquidez muito interessante que pode ser utilizada pelo produtor, pelo pecuarista, né, brasileiro. Isso é muito bom. Tem várias... Aqui na CNA a gente trabalha, tem as comissões de várias cadeias específicas e tem muitos mercados que a gente vê o produtor buscando por uma ferramenta como essa, né? Às vezes acontece até para aves e suinocultor falando que gostaria de ter uma ferramenta que ele fizesse a proteção, mesmo que às vezes o volume seja grande, mas que tivesse. E no caso de boi, a gente tem um grande exemplo e, como você falou, o produtor buscando cada vez mais e ficando consciente sobre a importância de ele fazer essa venda antecipada, protegendo seu risco. Exatamente. E nós aqui, para você ter uma ideia, tem aumentado de fato, porque só com a gente fala que está sob nossa gestão, cerca de 2,5 milhões de cabeças de gado, né? Então a gente está protegendo essas 2,5 milhões de cabeças de gado todos os anos. E vem aumentando, né, ao longo aí dos anos. Então, de fato, pecuaristas, eles estão entendendo e estão aproveitando bastante essa ferramenta que é muito importante e olhando cada vez mais para
para sua rentabilidade, tentar sair do mercado. Favorece muito, por exemplo, o grande problema que a gente tem no Brasil são as questões de escalas, né? Muitas vezes as escalas estão alongadas, ou então os animais são retirados de escalas. E o que você faz se você já tem o boi comendo no coxo? Só aumentando o custo. Se você está protegido, você não precisa fazer manobras e aumentar seu custo, que eu preciso, vou deixar comendo mais para ver se eu aproveito um preço mais alto futuramente e acaba só comendo sua rentabilidade. Não, tá bom, quer tirar ou vender? Ok, eu já tenho meu preço vendido, vou me beneficiar dessa ferramenta. Isso te dá mais flexibilidade e mais tranquilidade, né? Um sono tranquilo. Uhum. Mariane, já estamos quase chegando ao final do nosso episódio. Só para a gente fechar mesmo, eu vou voltar aqui para a questão de disputa entre carnes, que a gente acabou saindo um pouco para falar dessa questão tão relevante, né, da rentabilidade, de proteção. Então, voltando para a disputa entre carnes e já fechando. Se hoje a gente está em abril de 2024, pudesse ranquear aí quais são as carnes que estão mais competitivas e o que você enxerga que pode ter de disputa aí ainda para o final do ano, qual carne competir com qual e mudar uma posição aí no ranking, o que você diz? Hoje a mais competitiva é a de suínos, né? Que o preço do quilo no atacado ela é a mais baixa, hoje está por volta de R$ 6,40. Depois a gente vê o de frango, que está por volta de R$ 8,82. E a diferença em relação ao boi e essas outras proteínas, tá? Então, o que eu vejo é que suínos, frango e bovina. Só que apesar da bovina ser a mais cara, quando a gente olha essa diferença diminuindo em relação às demais proteínas, como eu falei, boi em relação ao frango tá uma diferença apenas de 8,82, no passado era 12,5, por exemplo, de boi suínos tá 6,40 e antes era 9,54. Essa diferença menor também faz com que a população, o consumo, olhe mais para a bovina, né? Essa competitividade aí da bovina tá interessante. Então, o que pode mudar? Se a gente vê uma maior oferta e uma diminuição dos preços de novo, principalmente de frango, né? Ou seja, isso fazendo com que os preços baixassem e o consumo que está sendo olhado mais para bovina atualmente por conta dessa competitividade, migrar novamente para de frango e suínos. Então, isso que poderia mudar. E o ponto de atenção é a questão do preço do milho, que isso poderia com certeza mudar todo o cenário e a bovina ficar de novo aí no último no ranking. Uhum. Acaba que a bovina sempre vai ser mais cara que as outras, né? Mas como você bem falou, a competitividade não tá ali só no preço da carne. A bovina já é uma carne realmente mais nobre, então ela recuando um pouco os preços, ela acaba ficando competitiva e às vezes o consumidor opta pela troca, mesmo ela ainda ficando com valor superior à suína e frango também. Exatamente, é bem isso. Bom, Mariane, muito obrigada pela sua participação. Acho que a gente conseguiu passar bem por vários pontos relacionados ao mercado nacional e internacional, questão de gestão para o produtor rural, que é muito relevante. Foi um prazer ter você aqui com a gente nesse episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Espero tê-la aqui com a gente em mais outras oportunidades. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, eu só queria fazer uma observação que a gente conversou aí bastante sobre estratégias. Agora a Stonex e a CNA têm uma parceria, então toda semana no relatório de boi a gente vai ter aí a divulgação de preços e as estratégias que a gente pode fazer no mercado futuro. Então com certeza a gente vai continuar esse papo e se ver mais vezes. Conte com a gente. Então fica esse convite para quem nos ouve ou nos assiste até aqui, tiver interesse em ter acesso a estratégias mais detalhadas sobre o que a gente comentou aqui, a gente vai deixar o link para vocês acessarem esse material que a Mariane comentou aqui na descrição desse vídeo. Obrigada a vocês por ficarem com a gente até aqui e esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.